3. Vamos lá, né? Bom dia, pessoal. Hoje vamos trabalhar com uma proposta também relacionada para TV e fotos. Só que eu percebi, devido também ao desenvolvimento, tá? E algumas postagens, estou esperando aí da Leidiane, tá certo? Olha aí as atividades, Leidiane. As produções. Hoje vamos trabalhar com uma proposta também voltada para o público de Instagram. Vamos trabalhar com um delineado gráfico e vamos trabalhar com um cut aberto, sem ter aquela transiçãozinha de cima, como a gente geralmente vê nas maquiagens também sociais. A gente vai trabalhar algo voltado para Instagram, devido a uma proposta em relação a artístico, porque é o que chama um pouquinho mais de atenção, para facilitar também essa visualização e repercussão do trabalho de vocês, tá? Hoje vamos trabalhar com uma pele um pouco mais iluminada, porque como a proposta também tem vínculo com o Instagram, vamos trabalhar com essa temática. E daí a gente vai realizar esse procedimento agora juntinho com vocês, tá? Tô fazendo aqui, a minha pele já está preparada. E aí eu vou fazer a aplicação da minha base e vou trabalhar a iluminação, contorno. Hoje vai ser um pouquinho mais rápido, porque o creme ele demora um pouquinho a selar. E aí para Instagram a gente só precisa enfatizar um pouquinho essa iluminação, tá? E geralmente o que a gente faz? Gosto de iniciar a aplicação da minha base em relação também, tá? Sobre essa região abaixo do olho. Por quê? Porque é onde temos maior linhas de expressões. Esse produto automaticamente vai ter e precisa de um tempo para saturação. Eu já estou aplicando, ó, em movimento de depósito, nessa relação aqui, e arrastando nas demais regiões da face. Estou usando o pincel linguinha de gato, tá? Anderson, por que o língua de gato? Ele tem um poder de cobertura bem maior, mais intensa, só que, Anderson, a proposta é relacionada à internet, então eu preciso de uma maquiagem também com essa alta cobertura. A gente está utilizando base de alta cobertura, estou utilizando Tracta diluída. E o diluidor, ele na verdade é não sei se eu até mostrei, é um diluidor simples da Mislari, certo? E a Tracta, pela ela ter essa alta cobertura, ela já me dá essa amplitude de fazer esse trabalho com o meu acabamento e facilita a minha aplicação. Se vocês perceberem, eu já estou aplicando em toda a pele a minha base. Anderson, quando a minha base ela é muito consistente e eu não quero diluir, é interessante você vir com ela em algumas regiões e fazendo essa aplicação, passando a esponjinha já dando acabamento. Por quê? Fator dela ser com efeito mate, automaticamente vai promover uma secagem mais rápida e você corre o risco de não ter essa cobertura 100% ou ficar com alguma falha. E aí, ó, depois que eu vou trabalhando toda essa região, tô aplicando até por cima de sobrancelha, que é para vocês verem a questão da camuflagem, novamente como é feito, tá? Todo o processo de pele, eu vou trabalhar fazendo essa camuflagem de sobrancelha. Por quê? É interessante a gente ter essa visualização e a rotina de utilizar sempre essa proposta, tá? Porque por mais que a sobrancelha tenha uma ideia, seja uma sobrancelha bonita, ela precisa também dar uma evidência quando se trata de redes sociais. Anderson, mas eu vi algumas sobrancelhas que a evidência nas redes sociais, ela se dá muito para olho. E aí você vai identificar qual é o perfil do profissional, se ele realmente trabalha com a região mesmo voltada para artística, ou se ele simplesmente trabalha com a parte ou uma área voltada mais para social. Não sei se vocês já viram também, tá? Tem algumas situações que a gente tem uma proposta voltada para social, mas ao mesmo tempo eu consigo perceber que existem uma variação enorme sobre cores. Anderson, como assim uma variação enorme sobre cores? Se vocês já ouviram falar, por exemplo, de Tati Bueno, Guilherme Nogueira, dentre outros,
eles têm uma pegada voltada com técnica de social, mas eles trabalham com muito recorte. Aquele recorte, eu tenho um tom, aí eu tenho um degradê de outro, de outro, de outro. Em função dessa proposta, a gente vai trabalhar com um tipo de recorte. Em compensação, a gente vai ter uma variedade de cores, tá? Por quê? É interessante você exercitar e você controlar principalmente a precisão em relação a isso. Isso mesmo, Gabriel. E aí você consegue trazer uma proposta bacana que chame a atenção e que te dê principalmente visibilidade nesse mercado da beleza, certo? Ó, a aplicação de pele, ela é um pouquinho mais fácil. Deixa eu só colocar, ver se desse lado fica melhor a iluminação. Aí eu consigo perceber que minha pele praticamente está feita. Vou trabalhar a região de iluminação da minha pele. A minha iluminação vai se concentrar baixo de olho, testa, né? Queixo e principalmente aqui no arco do cupido, porque quem quer desenhar aquela boca bonita, é interessante você também apagar e fazer a redefinição dessa proposta. Vou pegar um pouquinho do meu corretivo e vou fazer a utilização normalmente na minha aplicação. Movimento de depósito sempre, tá? Vai pegando bem, ó, na região de olho mesmo, bem próximo da linha d'água. Porque essa base ou esse corretivo que você esteja utilizando, ele precisa chegar nessas regiões que você tem maior linha de expressão e precisa fazer a cobertura ou camuflagem desse tom diferenciado da pele, certo? Por que que a gente geralmente não está trabalhando, Anderson, por exemplo, com camuflagem? Porque nossas bases de autocobertura, gente, ela tem o poder já de neutralizar alguns tons da pele. Caso específico, tá? De neutralização ou camuflagem, a gente vai ver no módulo também voltado para social, certo? Mas se tiver alguma dúvida, eu posso adiantar no individual de vocês. E aí eu vou fazendo, ó, a minha iluminação sem problema algum. Gente, dúvidas até aí? Não. Sim ou não? Não. Anderson, uma vez eu vi uma blogueira, tipo, ela é meio que famosinha, e ela aplicando o corretivo, arrastando. Aí ela. E o melhor é que ela, no próprio vídeo, ela dizia, gente, não arrastem, porque fica feio. Ela pegava a esponja e arrastava assim o produto, e você via que o produto dela era bem cremoso e era mate, e ele ia se afastando, ia fazendo tipo. Ele não cobria bem, fazia uns buracos, era horrível. Por isso que eu sempre falo, produto com eficiência mate, tá? E alta cobertura, depósito. Porque se você fizer isso mesmo, ele vai arrastar. A pele automaticamente vai absorver o quê? O excesso de água que tem no produto e automaticamente a pele vai ficar com resíduo, principalmente sobre a minha textura. Se eu fizer movimento de arrasto, a mesma coisa. Eu vou estar molhando uma parede que eu acabei de emassar ou que ela, na verdade, fez o famoso reboco, né? Trazendo aí para o lado mais fácil de entender. Se eu molhar essa parede, vai ter problema principalmente de quê? De acabamento. Então vai ficar fissuras, vai ficar buraco. E acontece de quê, gente? Craquelar. Por isso que, às vezes, quando eu trabalho com produtos, e hoje em dia, vamos levar em consideração, a grande maioria são com efeito mate. Dificilmente você pega uma base muito com efeito mais cremoso, que não tenha o efeito mate, que ela seja mais iluminada, porque tem. Mas hoje em dia, a gama no mercado é trabalhar com esses produtos com a textura mate para controlar a oleosidade. E aí eu consigo perceber que se eu não tiver esse controle, vai ter um problema em função da minha cobertura, da minha finalização em relação a isso, certo? Mas é isso aí. Às vezes existem, né? Pessoas que falam, mas aí meio que faz sem querer. Pode ser sem querer. E aí você tem uma certa limitação em realizar a compreensão disso. Diga, Lediane. Falou? Lediane? Falou não? Pronto.
E em função disso, você vai ter um probleminha, tá? Para consertar essas falhas. Porque depois que o produto seca, por mais que você aplique produto, vai ficar uma coisa que o contraste não vai ter, digamos, uma parte uniforme, vai ficar algo sempre destacado. Por mais que você mexa daqui e dali, pode-se fazer o quê? Aplicar numa grande região e aí sim você cria uma uniformidade porque você automaticamente distribui essa pele numa região bem mais intensa e automaticamente fez o quê? Trouxe a naturalidade ou o efeito desejado ao qual a minha cliente, o meu maquiador, ele precisava realizar, certo? Mais alguma dúvida, Gabriel? Não. Camuflagem de sobrancelha. Vai seguindo, ó, com um pouquinho de produto, estou utilizando um duo para a sobrancelha, por dentro dos fios. E aí você não vai utilizar, gente, uma sobrancelha, digamos, Anderson, tem uma sobrancelha que ela tá por fazer. E aí você vai tentar criar esse designer em função do que ela já tem de maior proporção de pelos ou os pelos mais escuros. Para ficar um desenho bonito, tá? Porque acontece de nós também, maquiadores, ter que realizar esse processo de limpeza das sobrancelhas, certo? Que seria a limpeza, é um design? Não. É só aqueles pelos que ficam na região central ou na região superior, inferior, que às vezes com o produto, quando a gente coloca, é uma textura e ele acumula resíduo, então ele fica mais evidente. Por isso que às vezes quem tem geralmente muito no Instagram, quem tem geralmente uma sobrancelha por fazer, utiliza produtos com alta cobertura, fazendo com que essa textura, ela meio que camufle, porque o produto é bem denso e você dá a ilusão que, de fato, ele precisa na realização desses trabalhos. Daquela menina que eu fiz, Ah, Anderson, daquela menina que eu postei no grupo, a sobrancelha dela tava por fazer. uhum. Como ela é maquiadora, ela me deu a dica, ela, Gabriel, passa base, passa corretivo e passa mais um pouquinho de corretivo por cima quando tu for fazer a sombra. Aham, porque vai justamente fazer. Eu aplico a base sempre na minha sobrancelha, por mais que eu tenha ela pronta, para poder dar uma clareada nesse tom de fio. Anderson, a gente sabe que sobrancelha é relativo principalmente ao tom e à pigmentação do cabelo que a pessoa tem. Só que, por exemplo, a minha sobrancelha ela é muito escura. Se eu não der uma clareada, vai ficar uma coisa realmente bem mais intensa, porque a sobrancelha com aspecto natural, ela tem literalmente alguns espaços entre o fio e outro. Eu preciso preencher, porque na foto não fica tão legal. Tem alguns profissionais que gostam de trabalhar com o natural, só dão uma penteada e colocam uma máscara em incolor para deixar ela fixa no local, porque a sobrancelha ou a proposta dele é essa. Mas como estamos trabalhando para redes sociais, por mais que você queira dizer, vamos trabalhar com o natural. Gente, sério, o natural para redes sociais, ele meio que não existe, devido à textura, você na verdade tem que trabalhar a evidência, é TV e foto, vai ter uma perda na qualidade, então você vai ter que colocar ou incrementar a tua maquiagem para poder fazer com que ela tenha essa visualização e mais, causa e efeito. Se você não tiver essa proposta, vai ficar muito difícil de você trabalhar numa rede social, porque hoje em dia as pessoas têm a ideia que rede social sempre foi, tá? É uma propaganda do seu negócio. Se você colocar um trabalho meia boca, dificilmente algumas pessoas vão lá curtir, comentar. Lógico, vão sim, por quê? São pessoas que gostam de uma proposta, mas hoje em dia dificilmente alguém tem, digamos assim, uma certa aceitação para a visualização de uma coisa fácil. Isso, as décadas das sobrancelhas, né? Isso acontece demais. Ainda bem que a década de 30 foi e não existe mais, né? Graças a Deus, porque misericórdia, viu? As sobrancelhas que a gente tinha naquela época não eram nada interessantes. E aí, ó, trabalhei já essa proposta sobre a minha pele e a minha sobrancelha. Vou criar aqui a minha pele um pouquinho mais soft, com uma iluminação um pouquinho mais acentuada.
E aí, o que é que eu vou fazer? Pego o meu pincelzinho lá com o meu produto para contorno. E aí, eu vou criando justamente essas formas, devolvendo as minhas feições que, literalmente, o que aconteceu com a base de remover, estou criando novamente, tá? Vai trabalhando, deposita o produto porque a pele está úmida. Às vezes, gente, eu dou essas batidinhas para tirar a marcação do bigodinho chinês, porque eu estou fazendo muita expressão e se eu aplicar o pó da forma que está, vai evidenciar mais ainda. Vai trabalhando um pouquinho lá com o seu produto, sempre de batidinhas. Depois você vai dando esse esfumado. Esponjinha, ela serve tanto para tirar excesso de base, quanto também, pessoal, excesso de pó, iluminação, contorno, porque ela faz a absorção desse produto, deixando o tom mais suave. Ou você simplesmente tem a possibilidade de utilizar também o pó translúcido, que é aquele pozinho sem pigmento, para deixar a pele com efeito bem mais mate. E aí ela também vai criar uma referência de apagar um pouco essa iluminação. E não se preocupem, por mais que a gente apague com pó translúcido, embaixo eu tenho um pó ou eu tenho um produto, principalmente com o meu pigmento. E aí eu consigo perceber que esse meu pigmento ele não vai deixar estourar em relação ao que eu realizei da minha produção, tá? Vamos trabalhar com bronzer, certo? O que seria um bronzer? Seria um contorno com uma certa iluminação. Tem esse aqui, tá? Tem outros também, da Vult. Ele é um duo, um pozinho compacto, e aqui é o bronzer, que ele tem umas partículazinhas de brilho. Vou tirar a foto e colocar, porque às vezes na câmera ele não foca tanto devido à qualidade. Vai fazendo a mesma proposta e a aplicação como se fosse o quê? A tua região de contorno, porque vai dar aquele efeito mais brilhante sobre a pele. Anderson, tem algumas pessoas em proposta de Instagram que colocam esse bronzer com a evidência tão grande que parece que está saindo um sol da pele. Se a proposta for essa, gente, beleza. Mas se não for, você, na verdade, só vai dosar um pouquinho essa região, tá? Porque não é interessante e nem tão evidente você colocar esse excesso de iluminador, porque ele chama um pouquinho a atenção. Se o que é interessante para você é mostrar olho, tira um pouco o foco, porque automaticamente essa evidência não vai ficar legal. Mas, se não for um problema para você, tranquilo. Eu falo isso porque eu gosto muito de iluminador. E aí eu tenho uma certa limitação também em realizar essas propostas quando você não quer evidenciar muito a pele, e sim o olho. Beleza? Depois dessa região ó, de bronzer, eu apliquei, vou trabalhar com o meu iluminador. Iluminador, gente, tem algumas pessoas que gostam de trabalhar com um determinado tipo de pincel. Tem esses aqui, que é o pincelzinho leque. Tem esse pincel aqui, que ele parece um de esfumar, só que é o mais fofinho. E aí vai depender muito de você. Tanto um quanto o outro vai ter a proposta de você executar. Só que toma um pouquinho de cuidado. Bota a mesa pra cá, vem te ver, Pelo fato dele ser um pouquinho mais aberto, ele espalha um pouco mais de produto na região. Esse aqui, como ele é fofinho, mas só que ele é mais concentrado, ele tem uma limitação na área que você vai aplicar. E aí vai depender muito de você, a tua possibilidade de criação e executar. Você vai, vou pegar esse aqui primeiro, depois eu pego o leque, tá? Ó, região aqui, ó, enfatizando o meu zigomático e vou criar literalmente esse solzinho aqui, ó. Tá vendo? Bem claro. Depois eu vou tirar esse excesso, tá? Porque a gente vai aplicar o pó para selar a iluminação. Diga. O objetivo aqui é competir com o sol. Se não fizer sol, não faz nem falta. É tipo isso. É tipo isso, viu, Gabriel? Tem um iluminador que a Fenty Beauty lançou. Tá tudo escuro, Gente, tô vendo nada. eu quero aquele iluminador. Eu não tô vendo nada, tá tudo escuro. Eu tô vendo Gabriel.
Tudo escuro, Leidiane? 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 Tá vendo, não? Não. Gabriel, tu tá me vendo direitinho? Eu tô vendo e até segundos atrás eu tava conseguindo ver ela. Agora eu tô Leidiane? vendo ela. Leidiane? Eu tô aqui, mas não tô lhe vendo. Agora sim. Tá vendo? Tá, pronto. Eu acho que tinha caído a conexão um pouquinho, né? A internet fica um pouquinho fraca. E aí, gente, a questão da iluminação, Agora você você vai tá, agora graduando, você tá? tá, agora você tá estátua. Tá. Aí agora, o que é Tá que você vai estátua. fazer? Se quiser, tira, ó, um pouquinho desse resíduo do produto, ó. A iluminação, ela ficou um pouquinho mais contida, se você quiser. Ou, se quiser deixar claro, não tem problema. Certo? Você vai trabalhando conforme a tua necessidade. E aí o que é interessante? Uma câmera iluminação, ela ajuda demais. O que é que você precisa também ter atenção? Que nem sempre, digamos, nos atendimentos, eu consigo ter essa iluminação, algo bem bacana, tá? E aí você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Anderson, né, outro nível, né? Por que que você não fez, digamos, selou essa região já para a iluminação? Porque ela está muito molhada. A região de iluminação abaixo do olho, quando a gente aplica e já coloca o pó, ela vai criar tipo um reboquinho, vai secar a minha base. Quando a gente for varrer aquele excesso de produto, vai fazer o quê? Deixar marcas. E aí eu deixei esse produto secar um pouco para camuflar região também de olheira, caso vocês tenham. E aí, ó, você vai tirando esse resíduo dessa pálpebra, que deu uma secada e marcou também. Com o pozinho solto, você vem lá, ó, concentrando e fazendo a aplicação dele, só para selar esta região. Anderson, a região de testa, de nariz, você aplicou logo o iluminador, tem problema? Não, ó, vou aplicar um pouquinho de pó e depois eu posso evidenciar o quê? O meu iluminado, sem problema algum. O interessante é você saber que deve selar aos poucos e quando a minha pele ela tá muito molhada, o meu produto em pó ele vai ficar bem mais evidente. Foi por isso que eu coloquei logo o iluminador para poder lhe dar uma segurada também nessa iluminação e agora eu vou só acentuar se eu quero mais ou se eu quero menos. Beleza? Vamos nós agora, tá? Região de olho. A gente vai precisar conseguir uma definição bacana na reprodução dessa proposta. Por quê? Vamos fazer aí um cut um pouquinho mais aberto, mas teremos cores nesse olho. E aí eu vou pegar minha paletinha aqui um pouquinho mais colorida para agregar a minha fixação da sombra, tá? Gente, até aqui, alguma dúvida em relação que a gente já construiu sobre a minha pele, sobre algum produto? Sim ou não? Não, né? Vou utilizar hoje, gente, um primezinho fix, que é para concentrar maior essa pigmentação da minha sombra, tá? Apliquei, ó, uma pequena quantidade e aí em movimento de depósito eu vou trabalhar com essa região aqui, ó. Trabalho porque eu quero essa região bem pigmentada. Vou trabalhar com a paleta de cores e aí eu tenho o amarelo, eu tenho o vermelho, eu tenho o azul. Se a minha pele, na minha construção de camada, Anderson, eu não tiver o meu primer, o que é que eu posso fazer? Vamos lá de corretivo. Retira a saturação com a tua esponjinha e aí você vai trabalhar tranquilamente com essa técnica que a gente vai apresentar hoje, tá? Voltado também para Passa o quê, Anderson, agora, por favor? o primerzinho fixo, ó. Aí, se eu não tiver, o meu corretivo, ele funciona. Pode ser qualquer prime para olho. Porque a pigmentação, ela fica bem mais intensa quando você aplica o prime.
certo? Ok. Vamos nós, tá? Ó, vamos começar no cantinho interno. Já vou aplicar o meu amarelo, cantinho interno. Ó, vou aplicar o meu amarelo, deposito bem, ó, esse meu produto. Vai depositando. Deposita. Sem medo de ser feliz. Anderson, as sombras de tons claros, elas demoram um pouquinho a fixar? Demoram. Por quê? A pigmentação, pelo fato também, gente, de ser clara, ela precisa de um pouco mais de saturação, um pouco mais de produto para deixar uniforme, tá bom? Isso acontece muito, às vezes, Anderson, não consigo perceber isso. Sabe aquele preto que ele fica um pouquinho mais acinzentado? Porque ele não tem ainda bastante ou uma quantidade necessária de produto para realizar a utilização e fixação da cor. Utilizei o meu amarelo, cantinho interno. Agora eu vou utilizar o meu azulzinho claro. Limpei o meu pincel. Com o mesmo pincel, eu vou pegar o meu azulzinho claro. Ó. Tu tá usando qual paleta? Da Catarine. Mas tem uma da Ruby Rose, que ela é a Raybon. Só que eu pedi ainda não chegou, gente. Foi por isso que eu estou usando essa. É uma que parece um círculozinho. Que parece não. Ela é um círculozinho. E aí, quando eu achar que é, tá aqui. Isso, funciona também, viu? Ela é ótima, essa aí. Muito boa também, já usei ela. Essa Raybon, ela também tem as cores mais claras e você pode utilizar. O Isso aqui importante, eu já acho a não tua tem cara. que usa o corretivo. Não entendi, Gabriel? Essa aqui eu acho a tua cara. É, né? É, mas é muito bonito, eu gosto. Eu gosto de trabalhar com cor, gente, porque não tira a gente, eu acho que de uma zona de conforto, deixa até o processo de construção mais bonito, mais vibrante, sabe? Utilizei o meu azul, vou trabalhar agora com o meu laranja. Anderson, é muita cor nesse olho. Eu disse, gente, estragan é o extremo. Você tem que trabalhar com possibilidades onde as pessoas vão parar literalmente, ver, comentar, e aí você consegue também alguns trabalhos em relação a isso. Acreditem, tá? Porque nesse período de pandemia, tem uma moça que eu não lembro qual foi a maquiagem. Eu só sei que ela também ficou tão encantada que ela disse que quer fazer uma Índia. E aí ela queria, na verdade, ver a possibilidade de algumas datas, que é agora para o mês de agosto. E assim, foi sem pretensão que você, na verdade, produz e automaticamente você ganha mesmo esse público. Esse público é muito carente em algumas variações quando se trabalha com cores, trabalha um pouquinho com o artístico. Não estou dizendo que a social não é uma maquiagem que venda, e vende muito. Só que quando você faz um novo, você coloca personalidade, as pessoas têm uma visualização diferente dessa proposta, tá? Ó, agora limpei com o mesmo pincel. Se vocês perceberem, só estou limpando o pincel e aplicando uma nova camada. Ó, tô com vermelho. Com vermelho. Interessante. Cria uma transição esfumado de uma cor para outra, tá? Não se preocupam, porque essa região de côncavo, a gente vai fazer um recorte com ela e vocês não vão ter problema sobre essas marcações, tá? Com o Anderson, mesmo qual pincel que tu tá pincel, vou trabalhar usando? agora com azul bem. Oi? Qual pincel que tu tá usando? O WB500. Ele é um kit de pincelzinho para esfumar da Macrilan. Ele tem desde os pequenos, os médios e até o grande. Ele é um kitzinho de 6 pincéis, muito bom, viu? Eu gostei bastante dele. Porque eles são fofinhos, são de ervas naturais, e aí eu consigo, na verdade, ter uma proposta bem mais intensa e bem mais, digamos assim, harmônica neste processo. Olha E como ele tá é, um arco-íris grande. e ele é Não preciso, via, né? Gabriel. Tá mostrando alguma coisa? Ele é um pincel de Preciso. precisão, né? Isso. Precisão.
porque eu estou trabalhando regiões menores e eu preciso de uma fixação desse olho bem mais intenso, tá? Gente, e aí o que é que vocês acham desse olho? Ele precisa de mais uma cor? Precisa. Vamos trabalhar aí com a última, que é o roxinho, né? Anderson, mas esse roxo ele vai entrar onde? Aqui nesse cantinho, ele vai vindo puxando essa regiãozinha aqui para fora. Não se preocupa que abaixo aqui do olho, lembra que tem pó, ainda que eu ainda não removei, ele vai me dar a projeção para que eu consiga fazer esse esfumado ou esse movimento de arraste sem nenhum tipo de mancha na minha pele. Se ficar, gente, passa uma camadinha de corretivo fazendo recorte. Não tem problema não, tá? E agora chegou a parte mais interessante da coisa, certo? Vamos aí utilizar, Anderson, tem o meu delineador? Tenho. Só que existem delineadores que têm uma cor, né, diferente, não é só preto, tá? E eu consigo trabalhar com essa mesma proposta. Aqui eu vou trabalhar com o meu clau, olha aí o clau do Elmo. O meu vermelho, mas eu posso trabalhar com o azul, eu posso trabalhar com qualquer outro, mas eu posso também trabalhar com o meu delineado. Vocês acham interessante o delineado ou o clau vermelho? Rapidinho. Delineado ou o meu clau? Delineado. Delineado. Então vamos lá para o delineado. Troquei, ó. Delineado em gel. Aí eu vou trabalhar com o meu pincelzinho agora, o chanfrado, não é isso que vocês gostam? Sim! Vamos nós. Sei não, viu, Gabriel? Anderson. Vamos lá. Oi. Isso, ele é muito bom, esses pincéis, eu gosto porque a precisão dele fica muito bacana. Bem bacana mesmo. Como é o nome Gente, desse pincel mesmo? qual? Como é o nome deles? Esse aí que você tá? Ou o Cada que um eu tem um tava? nome. É o que tu tava. Não, o que eu tô é o de precisão para esfumar. O que são aplicadores de sombra são esses assim, ó. Os aplicadores de sombra. Mas para esfumar são esses fofinhos aí, tá? Tudo que é assim mais fofinho é para aplicar, não, é para sombra, mas você pode utilizar ele como aplicador normalmente de sombra, certo? Sem problema. Peguei o meu delineado em gel. Tá vendo que a pontinha ela fica um pouquinho grossa? Vou botar aqui mesmo no meio da testa. Aí você faz Sim. o quê? Remove, ó, o excesso para deixar esse pincelzinho bem mais fino, que aí a tua precisão, teu traço vai aparecer. Fica bem mais intenso. E aí vamos nós criando aí a nossa linha desse cut, tá? Ó, vamos fazer como? Aqui, ó. Vixe Maria. Olhando, ó, por cima, tá? A marcação de côncavo, mas é acima, não abaixo. Se você fizer abaixo, na hora que você piscar, vai marcar e vai criar uma linha que não é bacana. Vai trabalhando devagarinho, não precisa de uma pressa. O outro olho, gente, que eu falei, que é o delineado gráfico, é justamente para facilitar esse olho aqui. Por que que eu comecei por ele? Porque eu demoro e provavelmente ele vai ter um pouquinho mais de tempo em relação ao que vocês vão utilizar aí, tá? De técnica também. E aí você vai criando. Certo? Essa linha e embaixo também. E aí você faz algo bem mais dramático, tá? Por que que a gente está usando esse olho bem mais dramático? Instagram, rede social. Então, eu preciso de uma evidência desse meu traço. Eu quero que ele fique bem mais intenso, tá?
Depois eu posso pegar o mesmo pincelzinho chanfrado que eu tenho, utilizar ele com a sombra para poder deixar ele bem preciso, certo? E aí você fazendo esse recorte aqui, ó, para dentro agora do olho. Certo? Vai trabalhando. Eu tô tentando chegar um pouquinho mais perto da câmera, mas aí eu tô olhando aqui o espelho também, tá, gente? Se não tiver a visualização tão bacana, vocês falem, tá? E aí, difícil, realmente um croquis no braço ou até mesmo no papel. Porque vai aprimorar um pouquinho mais esse traço de vocês, tá? Para essa técnica, tem que ser o em gel? Na verdade, Gabriel, você pode usar o líquido, só que o líquido, como a gente arrasta muito o produto, ele pode ficar um pouquinho cinza. Aplica o líquido e já vai selando com a sombrinha preta. Não tem problema, Qual é o não. número desse pincel? Oi? Qual Oi, é o número Lediane? Qual é o número desse pincel? O número dele é o ST2. Gente, se vocês perceberem, meus pincéis, a grande maioria, Macrilan, tá? Por quê? Qualidade, gente, ela tem. Eu Às tenho vezes vocês... Macrilã, Ah, meu qual pincel? Macrilã, só tem um. Só Tô me tem dando um da Sabrina Sato, mas o resto é Macrilã. Às vezes a pessoa tem um preconceito, sabe? Nem é. A Levangie também tem uns pincéis de cerda natural maravilhosos. Não E é aí você vai tanto não, que a dependendo da Macrilã moda, aqui, viu? não é porque eu ainda conceito, a você Macrilã tem aqui, de tem uma ideia. loja aqui que a Macrilã tá de promoção. Ó, Já bota o Estragam dela, mulher, aí, vai, cuida. tem promoção. Eu comprei esse Promoção pincel é aqui, aquelas ó. coisas, ninguém quer, mas todo mundo vai atrás de comprar, né? Esse Promoção é pincel comigo aqui, mesmo, ó. viu? Se Esse der pra me aqui, ó. chamar. Dou maior valor. Esse aqui, ó. Esse. Eu comprei de R$ 8. Esse. O preço tá bom. Gente, eu tô vindo agora com um pouquinho de sombra preta pra criar esse esfumar desculpa, selar um pouquinho esse corretivo para ele não marcar, tá? Embaixo aqui, ó, eu dei uma borradinha, mas eu só vou fazer essa transição do meu produto para ele tirar essa marcação. Digamos assim. Anderson, qualquer tipo de olho eu posso fazer essa técnica, gente? Não. Eu sou muito realista em dizer isso para vocês. Por quê? Quem tem a pálpebra caída não dá certo. A não ser que você fique fazendo isso aqui, ó, para tirar foto e só do olho, ó. Esticando até a alma dela, para Esse poder, dele na é verdade, pequenininho, fazer com né, que né, essa Anderson? ideia... Oi? Esse é pequeno, né? Isso aí. É? Esse ou o que você tá na mão? Esse dá. Esse que você tá Tá na na mão dá mão. sim, viu? Dá? É que eu tô vendo que o seu é pequeno. O meu é, ó. Pra mim, não entendi. O seu é pequeno, menorzinho, menor. O seu é menor. Ah, o meu é um pouquinho menor, é. Um pouquinho. Ó, a minha testona aí para ter um contraste, né, ó. Dá para ver um pouquinho. É um pouquinho menor. Mas eu tenho um desse aí também. Ele é um cabozinho lilás, né? É não, madeirado. Amadeirado, é? É. Eu tenho um com cabo lilás que é mais ou menos desse tamanho. Minha testa também é pequenininha, ó. Né? A gente é assim, camufla nessa testa para ficar bonita, para festa. Às vezes eu até digo, menina, a maquiagem ela realmente transforma as pessoas, viu? Porque quando você tá de máscara, ninguém conhece. Agora tira a máscara, né?
Mesma coisa vai ser o quê? A maquiagem. Anderson, minha maquiagem, quando eu estou maquiada, ninguém me conhece. Agora, quando eu não estou, todo mundo já presta atenção, né? Na minha testa, no meu lábio. Aí você vai também trabalhando com essa mesma proposta de que é necessário uma produção, é necessário que vocês, na verdade, tenham essa didática para poder criar, principalmente, gente, aí uma rotina de se produzir. É igualzinho Gente, a ó, mim, né? não entendi. Não, quero falar que quando eu tô sem o cavanhaque, o bigode, né? Todo mundo me acha assim, vale que estranho, não te reconhecer, igualzinho a maquiagem. Uma maquiagem bem feita dá um destaque que, como alguém fala, maquiagem é uma arma, praticamente, né? Uhum. Eu tenho maquilão preto, branco, madeirado, maquilão, todo jeito eu tenho. Uhum. Tá vendo aí? Agora vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar essas maquiagens. Ó, gente, eu tô vindo só dando retoquezinho lá com a minha sombra nos cantinhos que eu ainda não consegui pegar. Como é, Lediane? Eu vou conversar para você. Ah. Eu estou fazendo maquiagem, mas eu mesmo não gosto. Por quê? É só para mim fazer mesmo. Conversa, mulher. Eu não entendi isso. Tá gravado, viu? Isso, ó, tá gravado. Vamos conversar. Vamos conversar bem baixinho quando voltar essas aulas, viu? Deixa comigo. Então, tá vendo? Viu? Olha, ó. Até essa daqui dourada eu tenho macrilão, ó. Ganhei agora. Porra, de inveja. Tá vendo? Eu não sei pra que serve esse. É outro nível, né? Eu não sei pra que serve esse. Para fazer contorno de nariz. Me deram esse. Esses que são ovalzinhos, gente, sério, tá? Eu, particularmente, não gosto. Aqui? É. Por que que eu não gosto? Porque ele acumula muito produto e, às vezes, quando você está nesse processo de construção, pode ficar muito, digamos, artificial demais, a pessoa não pode gostar e fica uma coisa com acabamento mal feito, sabe? Eu não gosto não, mas nada contra quem utiliza, tá bom? Gente, ó, como é que ficou esse olho? Deixa eu esticar aqui essa pelezinha, ó. Certo? Tá vendo esse acabamento aqui? Olha o que é que eu vou fazer agora. O meu pozinho lá que eu tinha sobre a minha região de baixo de olho, eu vou tirar. Tu passou preto também, Anderson, no finalzinho? Tu usou preto? Não entendi. Tu usou preto Usei, também no finalzinho? O que é que eu vou fazer agora? Pega um pincelzinho, né? O linguinha de gato. E aí, ó, com um pouquinho de produto, eu só faço isso aqui. Vou arrastando, limpo o excesso do meu pincel. Olha o pincel bem pequenininho que eu falei, gente. Aí, você vai criando só uma definição dessa linha. O pincel ainda com resíduo de base. E aí você vai, ó, com essa proposta. E aí o que é que você faz? Esponjinha. O outro Gabriel, o professor, me ensinou a passar com esse aqui. Se for necessário, tá bom. Você vai, ó, trabalhar. Como é, Lediane? O outro Gabriel, né? O Gabriel professor, ensinou a passar base com esse aqui. Não tem problema, não. A base vai depender muito da técnica onde você melhor se adapta. Eu posso utilizar o kabuki, eu posso utilizar, na verdade, o kabukizinho que é chanfinha. Tem várias possibilidades, por isso que às vezes, quanto mais ferramenta você tiver, fica mais fácil. E aí fica bem mais tranquilo de ter um trabalho. Se eu quero um acabamento, digamos, mais suave, o Duo Fiber. O Duo Fiber é esse aqui, ó, cerdazinhas menores e tem esse maior. Ele dá um acabamento mais aveludado. E aí vai depender muito da técnica, da proposta. Como estamos trabalhando com estragan, o acabamento também ele deve ser um pouquinho mais marcado e ele precisa ter essa evidência sobre o teu acabamento, tá? E aí vai depender muito do que você tem de proposta para realizar no seu dia a dia, nos seus trabalhos. Certo? Pronto.
preto no lugar do preto, cores no lugar das cores. E agora o que é que eu vou fazer, Anderson? Do outro lado? Anderson, do outro lado é difícil? Gente, não é. Do outro lado é bem mais fácil, vai ser só um delineado gráfico, mas que está saindo muito nas redes sociais, eles coloridos. Se não tiver a possibilidade de trabalhar com cores, coloquei um pozinho só para selar, tá? Que essa região do... Esse aqui tá bom? Eu apliquei. Olha Esse essa tá cor bom? melhorando. Mulher, como é que pode? Como é que pode? Tem que trabalhar, mulher, nessa área, mulher. Tem muito... Ei, já tem muito produto, já tem muito equipamento. Vamos lá desenvolver, viu? Tô esperando as suas produções. Que serve? Sim, demais. Ó, tirando só o excessozinho de pó. O outro lado, gente, eu vou fazer com delineado também, tá? Mas se vocês quiserem um delineado colorido, tá, Gabriel? Essas sombras que você tem, elas de cor, você pode utilizá-las raspando um pouquinho a tua sombra e utilizando o quê? Diluidor, e você vai criar uma textura com esse produto e um delineado colorido, tá? E aí o que é interessante, Anderson, eu gosto, por exemplo, de utilizar essas sombras para dar um acabamento no cantinho do olho, para evidenciar um pouquinho mais a minha proposta. Vai ficar bem mais a critério quando você utiliza essa região. A base inferior ou da linha d'água, eu posso trabalhar com o meu tom de sombra ou com um lápis esfumado, ou simplesmente deixar assim. Não tem problema, tá? Eu vou deixar assim só por causa também do nosso tempo, para agilizar e para eu fazer esse outro lado desse delineado aqui, tá? Desse gráfico. E aí eu vou utilizar esse pincelzinho que é de unha, mas pode ser utilizado também o de delineado, um chanfradinho, tá? Não tem problema. Vou utilizar um tom avermelhado ou vermelho, né? Para ficar mais fácil. Vou utilizar aqui o meu clau vermelho. E aí eu vou vindo, ó. Mesma coisa. Delineado, linha. O que é que eu vou fazer agora? Mesma coisa desse lado. Só que eu vou criar algo desse delineado gráfico, só que ele vai ficar vazado. Dentro dele não vai ter nada. Mas eu posso colocar sombra dentro? Pode. Do mesmo jeito que a gente fez com esse aqui. Posso vir até o canto interno? Posso. Posso ficar até aqui? Pode. Vai de preferência, né? Aham. E aí, como eu tenho um olhinho, por exemplo, mais caidinho, se eu ficar até aqui essa parte interna, eu tenho que ter um pouco de cuidado para minha linhazinha de expressão que eu tenho na borda, em função da transição de côncavo para pálpebra fixa, ela não ficar tão evidente. Aí eu tenho que tomar cuidado e tenho que selar também. Eu tenho um cílio perfeito pro olho de cá. Né? Tu acredita, Gabriel, que eu nessa arrumação, usando cílio, ficou lindo, é lindo isso. Eu perdi, não, na verdade, eu acabei com os meus cílios e eu achando que eu tinha mais, fiquei sem esses cílios grandão, é por isso que às vezes eu não coloco um cílio tão grande, porque realmente eu não tenho. E aí eu pedi já para poder vir, né, fazer, deixar, já comprar, só que o pessoal, às vezes, eu acho que se fazem, né, se passam e, eu esqueci, é um cílio para onde é, aí eu fico logo com raiva e não peço mais, eu procuro logo outra loja, porque eu acho que é uma falta de respeito. Porque, né, a pessoa fica lá, aí a pessoa pede um cílio para ver como é o atendimento e tudo e tal, aí ela acaba se queimando por causa disso. Selando com sombra, tá?
Pincelzinho chanfrado, você vai pegando e só depositando na linha. Anderson. Oi. É, muito bonito, viu? Olha aí. Essa é a proposta das drags, né? Na verdade, tem até um concurso rolando aí. Não, Do mundo da tem um saco para ser maquiagem. drag, não. Pois é, né? Também a minha cara não é muito bonita, não. É isso, Anderson. A maquiagem, você sabe que a maquiagem faz milagres, mas é a passação das drag que eu não aguento. Ah, tá, é. Isso aí é. Que eu diga, né? O glitter, né? É, é. Vai selando a região mesmo, ó. Toda com a sombra vermelhinha. E o pincel, Anderson, que tu tá usando para É o fixação? chanfradinho. Ah, sim, certo. E quem, É porque se eu quem não usasse, por tiver exemplo, o clown? chanfrado logo para aplicar e fazer o desenho, ele ia estar úmido, né? E Uhum, aí ele ia pegar muito produto. Aí eu queria ele mais sequinho para só fazer esse depósito. entendi. Pra quem não Antes tem que clown. é, Não entendi. Para quem o quê? não Pra tem quem não tem clown. clown. Não, para quem não tem clown, tem batom. Tem batom vermelho? Utiliza. Tem a sombra com diluidor? Utiliza. Faz o mesmo traço. Tem sombra diluidor, não. Não entendi. Eu não tenho um diluidor de sombra. Não utiliza batom. Ele quer porque Como é, Lady? eu tô tentando escapar, mas não deixa, né? Tá vendo? Menino, o negócio aqui só não tem jeito, é pra morte a gente ainda dá um jeito. Pra amostra não tem jeito, não. Anderson, Oi. eu vou te tornar anfitrião, que eu vou precisar usar o meu computador para uma outra coisa de videoaula, tá? Aí Aham, assim que você finalizar, você só me dá um ok lá no WhatsApp, eu finalizei a tá aula. Que certo. quando você finalizar, já salva automaticamente, viu? Tá ok. Meninos e meninas, cheiro, tá? Eu quero ver essa proposta, que é muito carnavalesca, é muito coisa, entendeu? Então, não esqueça de mandar essa semana no grupo a proposta do Anderson, tá? Tá Então, bom, amor? então é difícil, né, Gabriel? Né? Não. Né, sim. Porque, gente, quando vocês fizerem alguma maquiagem, marca a escola. Pra que eu vou marcar a escola? Porque, e também me marquem, não tem problema. Porque a escola vai repostar vocês, eu vou repostar vocês, não vai dar uma maior visibilidade para vocês. A Lídia vai assim, eu não gosto de trabalhar com maquiagem. Uma coisa você gosta, alguma coisa da maquiagem você gosta. Não sei passar uma base, mas você gosta. Não gosta de passar Eu não base? faço nada. Deixa só quando Eu volta, a não gente vai sentar bem baixinho, ter uma conversazinha no pé da orelha, tá? Então, quando vocês da maquiagem, marca a escola, a gente vai repostar vocês, vai ter uma visibilidade maior e é bom para quem? Para vocês, porque vão ter clientes, vão ter pessoas perguntando quem são vocês, tá? Um abraço grande, cuidado, ótima semana para vocês, viu? Um baco, viu, que me deram. Gente, depois... tchau, filho. Depois, deixa eu só tirar aqui esse negocinho que... Pronto. Depois que vocês estiverem, tá, ó, fazendo com que esse traço tenha uma maior precisão, fica bem mais fácil. Comecem sempre, tá? Eu fiz duas propostas. Comecem primeiro por essa. Você vai pegar a definição para depois executar essa. Por que que eu quis trazer uma com sombra e outra sem? Porque é um complemento. Se eu conseguir fazer esse, agora eu vou tentar o meu novo desafio trabalhando com essa sombra aqui dentro. Podem fazer alguma coisa na base inferior de olho? Devem, tá? Devem fazer. Até porque vai criar uma proporção onde você vai ter o maior desafio e vai criar uma harmonia. Vocês, como profissionais, né, em formação também, precisam definir principalmente as metas de como realizar esses trabalhos. E aí, ó, para finalizar, pode-se utilizar algo em função de boca. Anderson, por que é uma boca vermelha ou uma boca mais escura? Evidencia, gente, tudo que você tem. Se você faz um olhão, a boca tem que ser grande. Se você faz um olho pequeno, a boca tem que ser mais singela. Isso me latica, é?
Belly Angel. Belly Angel, muito bom também. As coisas da Belly Angel, gente, funcionam muito. Playboy funciona muito. Eu tenho uma paleta da Belly Angel que eu não troco ela por nada. Essa aqui, ó. Ela é muito boa. Eu gosto muito dela também. Aí a pessoa tem um certo preconceito, mas eu acho que é assim. Quando você utiliza, você vê que o produto é bom, independente mesmo de qualquer coisa, você vai colocar em evidência e vai trabalhar seguro. Eu tinha maior preconceito com sombra líquida. Tipo, eu não sabia usar, né, na verdade. Comecei Uhum. a usar essas bichinhas aqui, meu amor. Não quero outra vida. Mas ajuda muito a nossa vida, literalmente falando. A aplicação é mais fácil. Aí você vai bem pouquinho com elas, você vai só um pouquinho assim com o dedo mesmo, você pinga assim um pouquinho, faz Esfuma, assim, né? ela esfumou. Eu vou fazer o delineado é com elas. Funciona. Funciona também. Tô só finalizando aqui essa boca, gente. E aí eu vou colocar um brilho nessa boca também. Lembram que eu passei o iluminador ou um blush com brilho Sim. e vai funcionar. Gente, o que eu tô passando aqui, acreditem, é o Clau, viu? Não é batom. E aí você tem uma definição e uma cobertura muito boa. Ó, acho lindo colorido assim também, ó. Olha. Muito bonito. Muito bonito. E o pessoal diz que ainda não funciona com vibrante, né? Com mais neon, mais colorido. Tem que ser aquela coisinha clássica para. Na verdade, Gabriel, eu gosto de utilizar cores neons. Particularmente, tá? Só que em trabalho social, ele não se vende tanto. Não, tipo, eu terminei um cabelo essa semana. Aí fui fazer a maquiagem básica para a cliente. Ela pediu um vermelhinho. Não é convencional você usar vermelho numa cliente. Ficou Não. super, deu certo. Um cobre funciona. Uma cor, tá? Que você, na verdade, pode propor também para a sua cliente, se ela quiser usar. Você vai graduando a intensidade da cor, conforme o que ela precisa com o efeito. E aí você vai fazendo com que esse trabalho realizado crie um destaque bem maior. Ó, aí eu estou utilizando aqui um iluminador. Ela deixa a proposta bem mais seca, mas ela cria um destaque na minha região que eu desejo iluminar. Tira um pouquinho do produto, se achar que tem muito. Vou colocar uma foto também lá no nosso grupo, tá? E aí eu tenho uma proposta também. E aí, ó, vou ver se tá melhor aqui a iluminação ou não. Tá. Certo? E aí eu tenho um olho mais clássico, aqui um delineado gráfico. Aqui eu também tenho cut com cores
e um recorte bem acentuado. Vou colocar essas fotos para vocês terem como referência e realizar as produções de vocês. E eu queria saber se vocês ainda têm ou ficou alguma dúvida Não. em relação à nossa técnica de hoje. Não. Gabriela, Diane, cuida que as horas das dúvidas é agora. Não. Não, nenhuma? Não. Então, gente, seria isso a nossa proposta em relação à maquiagem de hoje. Tentem criar e reproduzir com as mesmas ideias. Anderson, precisa fazer uma cópia? Não. Você só precisa fazer a técnica desse delineado gráfico e desse semi-cut, desse cut fechado. Só esse ficar assim mesmo, é? Só o Só delineado assim. vermelho. Só o delineado gráfico mesmo, tá? Vou tirar uma foto e coloco no grupo para visualizar mais fácil. Tá E certo. aqui desse lado eu utilizei um cut aberto e com essas variações de cores. Anderson só queria utilizar 2 cores, não tem problema. Anderson queria utilizar 3 cores, não tem problema. Fica muito mesmo a critério, porque o que eu preciso é uma definição dessas transições que vocês podem sim fazer e esse formato desse olho, tá? Anderson, e embaixo, tem que ser colorido também? Não, precisa ser não. Precisa, se você quiser colocar só um preto e esfumar um lápis, esfumado não tem problema. E acho feia essa boca. Ah, E achou bem feia essa alta, boca. né? É porque eu não tenho esses beiços não de cima não, por isso que eu desenho ela bem alta. E eu, ó. E eu. É por isso que eu desenho. Eu fazer logo um preenchimento, que é fácil. Então, Se tiver, né, ó. Ó, se tiver. hoje em dia tá mais fácil, sabe? Na quarentena não tá fácil, não. Ah, eles colocam tudo que é de desconto. É. Ó. Então, gente, então seria isso a nossa proposta. Queria, na verdade, agradecer mais uma vez aí para vocês e desejar uma ótima semana, né, restante de semana. E Feliz Dia dos Namorados, né? Pra quem namora, né? qualquer dúvida, estarei lá no nosso grupo para fazer com que a gente faça acontecer as coisas. Tá? Não entendi, Lediane. Feliz Dia dos Namorados pra quem namorado. Para quem tem namorado, feliz dia do namorado, né? E vamos comemorar, né? Olha as produções nas maquiagens também. Comemorem nas produções também. Certo? Nós vamos tirar o nosso retrato, né? Vamos lá. Aí, não, vou lá pra piscina. Pronto, vou colocar lá no grupo, tá bom? E até a próxima. Estou aí para tirar as dúvidas de vocês também lá no grupo, tá certo? Beijo, tchau, tchau, até a próxima. Tchau, gente.